Periodicamente assistimos um problema que vem sem solução há muitos anos, que é a questão do acesso aos medicamentos por parte da população. Geralmente isso transcende quando nós temos aumento de preços, mas é uma questão que no Sistema Único de Saúde é muito comum e até identificado como um dos gargalos que até hoje não conseguiu ser resolvido. Particularmente, eu tenho um apreço muito grande pela questão da área farmacêutica. Vejo a figura do farmacêutico como de fundamental importância para tanto a saúde privada como a saúde pública. Tivemos já vários avanços nesse sentido. E hoje, sem dúvida, nós temos, digamos, uma participação muito efetiva desse profissional nas equipes de saúde, no planejamento e assim por diante. Mas o foco que eu gostaria de colocar não se trata da questão do farmacêutico, mas se trata da questão dos medicamentos, o acesso aos medicamentos no Brasil, que sempre é problemática. E cada momento em que nós temos um aumento de preço, isso vem à tona. Mas não é só pela questão do aumento de preço. Há, digamos, uma fragilidade em termos de política pública que possa dar acesso a todo o conjunto da população aos medicamentos necessários. Temos, é verdade, alguns programas do governo que atendem de forma parcial. Aqui tem farmácia, o programa, aqui tem farmácia popular, por exemplo, é um deles, em que há um investimento previsto deste ano de 5,4 bilhões de reais, é um bom valor. Nós temos na questão da oncologia, da hemodiálise, também, através do Sistema Único de Saúde, através do SUS, a oferta de drogas, de medicamentos que fazem com que tenhamos cura e que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. E também nós temos um que está sendo comemorado, um programa, ou digamos, uma lei que está sendo comemorado os 25 anos neste ano, que é a questão dos genéricos. Inicialmente isso houve por parte, especialmente das corporações e de alguns profissionais, um certo descrédito, isso é de 1999, quanto ao uso, dizendo que não tinha eficácia, que era de menor qualidade e assim por diante. Isso foi superado. E hoje nós temos no Brasil mais de 4 mil itens de medicamentos chamados genéricos e que atendem um sem número de pessoas, com um custo no mínimo 35% a menos do que aqueles que são considerados os originais. Isto fez com que tivéssemos, logicamente, um acesso maior da população a esses medicamentos. Mas acho que algumas coisas elas são importantes que se diga. Uma delas é que nós tivemos uma avalanche muito grande na questão do comércio de medicamentos. Temos uma farmácia a cada esquina, né? E isso não fez com que tivéssemos uma facilitação. É um comércio que está aí, algumas delas até se parecem mais com lojas de conveniências. Então isso, daquela farmácia antiga, do proprietário, do farmacêutico, desapareceu. Hoje temos grandes redes. Não tem nada de anormal, mas somente que ainda há um paradoxo. Nós temos muita oferta de medicamentos, mas nós ainda não temos, por parte da população, o acesso pela questão do custo. E um dado que está sendo importante de se colocar é que cada vez mais surgem, e isso não é ruim, é positivo, surgem drogas mais eficazes, só que com um custo altíssimo e que não consegue a população, de maneira geral, consumir. E aí nós temos, logicamente, a questão da judicialização, que acompanhamos diuturnamente. Um outro aspecto importante também de se levantar é de que essa oferta toda, mesmo que dificultada aqui ou ali, ela não pode significar um uso irracional dos medicamentos. Pelo contrário, ela tem que ser feita de forma racional. E a automedicação não pode ser um elemento que é o que se vê muitas vezes esse comércio, ou essa oferta descabida nos balcões de farmácias. Há que se ter uma prescrição e uma necessidade, porque não estamos falando de um produto que não tenha consequências. São medicamentos, são fármacos, e têm que ser tratados com muita responsabilidade, tanto por quem prescreve como pelo usuário. Mas de todo este quadro que nós temos, em termos de medicamentos,
digamos assim, saudando a questão dos genéricos, foi um passo importante, uma política importante, nós temos ainda uma carência muito grande a nível mundial. Ou, digamos assim, um paradoxo muito grande. Os países mais desenvolvidos fazem investimentos, né, através dos seus laboratórios, das suas universidades, e depois que as drogas são descobertas, essas mais novas, mais modernas, é lógico que eles querem retirar, digamos, o investimento que foi feito. É uma questão de mercado, de comércio. Só que o mundo todo não tem essa possibilidade. Então aí há, digamos, duas necessidades que são importantes. Primeiro, um debate a nível mundial desses organismos, Organização Mundial de Saúde, ONU, né, Organização Mundial do Comércio, para que os países pobres, os países menos desenvolvidos, tenham acesso a essas patentes e que seja, digamos, as suas populações também atendidas. Uma democratização da saúde. Na questão dos medicamentos, mas em todas as outras áreas que dizem respeito às necessidades da população no seu conjunto.